boa noite, vamos chegando. Vamos começar mais uma live sobre vendas tipo startup. Vendas tipo startup. Pronto, fixado aí para ninguém se perder. Essa é a nossa live semanal da série Tipo Startup. Nas últimas semanas nós temos falado sobre liderança tipo startup, planejamento tipo startup, e hoje vai ser vendas tipo startup. E por que tipo startup? Porque startup é um modelo de empreendedorismo que tem resultados muito acelerados, tem resultados muito velozes. Rafael Costa, meu amigo, quanto tempo? Bem-vindo, bom te ver aqui. Então, startup é um modelo de empreendedorismo, é um tipo de empreendedorismo que não é apenas uma nova empresa. Você abriu uma empresa, é uma startup? Não, é só um CNPJ que está existindo. Uma startup tem a ver com inovação. Startup tem a ver com inovação, com disruptura. Tem a ver com uma nova visão de processo, de produto, de serviço, de atendimento, de logística. Não necessariamente tecnologia. Boa noite, Aurimar Oliveira. É isso, Aurimar Oliveira. Bem-vinda, Deus abençoe. Vamos seguir junto aqui no Vendas Tipo Startup. Então, você que está abrindo uma startup, para ser uma startup, ela tem que ter um viés de inovação, tem que ter o quesito inovação. Tá? Pode ser inovação no processo produtivo, pode ser inovação nos ingredientes, pode ser do Piauí, Parnaíba, Piauí. Bem-vinda, que legal, muito bom, obrigado pela presença. Rosane, bem-vinda também. Então, startup é isso. Startup é uma empresa que tem um viés inovador. Às vezes nem é uma empresa ainda, é um projeto, um negócio que tem um viés inovador. Então, nós falamos algumas semanas atrás sobre liderança tipo startup. Como é que um líder de startup, ele pensa? Por exemplo, a Apple começou como uma startup, Facebook começou como uma startup, Instagram como startup, Amazon como startup, Alibaba como startup e outras tantas empresas que hoje são grandes empresas, mas que não eram há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Eram empresas com uma visão inovadora sobre algum aspecto da sociedade, sobre algum aspecto do segmento econômico, sobre algum aspecto de produto, de serviço. Tinha uma visão inovadora e aplicou técnicas para que esse produto, serviço, essa ideia crescesse rápido. Tá? Só para você ter uma ideia de comparação, a Apple hoje vale 3 trilhões de dólares. É a única empresa no mundo, na história, que chegou a valer 3 trilhões de dólares. Dizem que a única que se compararia a Apple seria as empresas do famoso Rockefeller, tá? No início do século passado, porque ele era da indústria do aço, na época em que o aço estava em alto desenvolvimento, uso, capilaridade, distribuição, e era uma grande inovação, inclusive, tá? A indústria do aço. Mas fora ele, tirando Salomão também, que é um case, que seria um case de trilhão, digamos assim, tirando ele no período moderno, na era moderna, a única empresa que alcançou o patamar de trilhões de dólares foi a Apple. E como é que a Apple começou? A Apple começou numa garagem. A Apple começou com um líder, com um cara com uma visão extraordinária, chamado Steve Jobs, e que ele tinha uma visão muito clara sobre a relação do homem com o computador. Ele tinha uma visão de relação muito mais fluida, transparente, invisível, orgânica, humana, da relação do homem com o computador. É por isso que hoje as pessoas usam um smartwatch, um relógio que é um celular, que é um computador, que é um monte de coisa, tá? O iPhone faz parte da vida de todo mundo, e quem não tem iPhone
tem qualquer celular tipo iPhone. Todo celular que existe hoje é cópia do iPhone 1. Quando Steve Jobs lançou o iPhone 1, ele falou o seguinte: eu estou lançando uma coisa que as pessoas precisam, mas não sabem. Por isso que elas nunca vão reclamar e nunca vão pedir. Mas quando elas começarem a usar o que eu vou criar, elas não vão conseguir viver mais sem isso. E é o conceito de telefone sem botão. Começa por aí. Antes do iPhone 1 não existia telefone sem botão. Celulares eram com botão. Depois disso, celulares não eram uma vitrine de aplicativos, tá? Os celulares eram para uso para ligar, né? Era apenas para ligar. E os mais avançadinhos, como o BlackBerry, como alguns da Samsung, Nokia, Motorola, tinham alguns aplicativozinhos para você brincar, mas muito mal feitinhos, muito ruinzinhos, muito mequetrefe. E a Apple, o Steve Jobs, na pessoa do Steve Jobs, ele visualizou que o aparelho celular faria parte da vida das pessoas e resolveria problemas, tá? Então hoje, graças ao Steve Jobs, que visualizou o celular sem botão e como uma grande vitrine de aplicativos, onde esses aplicativos fariam várias funcionalidades, resolveriam vários problemas. Graças à visão dele, hoje você pede comida pelo celular. Graças a ele, você hoje pede um carro pelo celular. Graças a ele, você assiste aula online. Graças a ele, você está vendo esse vídeo agora, essa live, uma transmissão ao vivo. Ele criou uma nova televisão, que é isso aqui que você está vendo. Então, graças a ele, graças à visão desse cara, isso tudo aconteceu. Só que isso não aconteceu, essa visão de tecnologia, ela aconteceu há menos de 40 anos atrás. Menos de 40 anos atrás. Na verdade, a grande data disruptiva, memorável da Apple foi o famoso 1981, quando ele lança, inclusive, um vídeo, um comercial falando sobre a visão dele de mundo, né? E, inclusive, comparando que a Apple era a libertadora das pessoas de um ecossistema digital, na época, muito escravizante, tá? Mas, enfim, eu só estou falando isso tudo para você mergulhar na mentalidade de um líder de startup, tá? Então, o líder de startup, ele é visionário, ele é disruptivo, ele é confrontador do status quo, ele não consegue ficar quieto e se conformar com um péssimo atendimento de táxi, por exemplo, tá? Não estou generalizando os taxistas, mas de forma geral, o táxi era uma ferramenta, era um serviço não tão bom, não tão transparente, não tão agradável nem confortável, nem muito menos imediato, tá? E alguém não se conformou com isso e decidiu criar aplicativos de mobilidade urbana, onde o mais famoso é o Uber, ok? Então, a mentalidade de um líder de startup faz com que ele veja coisas que ninguém vê, mesmo que sejam óbvias, ok? Então, falamos isso na primeira semana, 2 semanas atrás. Dá uma olhada no meu IGTV, tá lá toda a live falando sobre liderança tipo startup. Na outra semana passada, nós falamos sobre planejamento tipo startup. Mais uma vez, o planejamento de uma startup é totalmente diferente do planejamento ensinado nas faculdades de administração, pelo menos nas graduações antigas, nas faculdades antigas, né? 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás. O que se ensinava de planejamento de negócios numa faculdade de administração é algo totalmente obsoleto. Hoje, as grades que eu percebo, que eu vejo, estão um pouco mais avançadas, mas mesmo assim ainda é muito engessada. Uma faculdade não consegue acompanhar a velocidade da disrupção da humanidade. Não a consegue. Uma faculdade, uma universidade, principalmente uma federal, não consegue acompanhar, porque o processo de composição de uma grade curricular é muito longo, engessado, burocrático. Até chegar nas mãos do aluno, aquilo já está obsoleto. Então você entra numa faculdade onde o que está sendo ensinado teve que ser discutido anos antes. Então quando você chega já está atrasado, e quando você sai da faculdade está mais atrasado ainda. Então é bem complicado você conseguir entender como é que funciona o planejamento de uma startup se você fez faculdade de administração ou está fazendo. Então infelizmente você vai ter que fazer outras composições, cursos paralelos, treinamentos online, mentorias, consultorias, outros tipos de estudo para entender como funciona a mentalidade e o planejamento de uma startup. Planejamento de startup, para começar, não começa no planejamento, começa no teste.
já começa testando aquela ideia. Porque se a ideia testada não for interessante, não tiver resultado, nem adianta fazer planejamento nenhum, tá? Então, planejamento tipo startup, nós falamos na semana passada, dá uma olhada no meu IGTV, quando terminar aqui, corre lá, não sai daqui agora, corre lá depois e vê planejamento tipo startup. Vários tópicos, exemplos, discussões interessantes, pensamentos interessantes, que você pode usar aquilo apenas como uma tampa, um abridor de garrafa. Eu não tenho a pretensão de esgotar um assunto em uma live, pelo amor de Deus, 30, 40 minutos de live, não dá para esgotar um assunto. Mas a ideia é só abrir a tampa, para você mergulhar e descobrir o que pode ser aprendido, entendido, do que é um planejamento tipo startup. Falei semana passada sobre isso. Hoje, quarta-feira, dia 23 de fevereiro, nós vamos falar de vendas tipo startup. Vendas é uma ciência milenar, é uma profissão das mais antigas. Vendas está presente em todo tipo de empresa, está presente em todo tipo de negócio, do mais inicial, mais iniciante, do menor negócio, do salão de beleza da esquina da sua casa, da padaria que seu avô frequentava desde quando ele era garoto, até as grandes corporações, as grandes multinacionais. Todo negócio tem vendas, tá? E se você não vende nada, não trabalha com nada, você vende você mesmo, né? Você vende a sua imagem, você vende aquilo que você é. Quando você vai namorar alguém, você tenta vender uma boa imagem, você tenta enganar o outro, né? Todo mundo faz isso, tenta vender uma boa imagem, depois que casa que descobre. Jackson, estava esperando você, quase que eu cancelo a live. Se o Jackson não está na live, não tem live, então estava quase cancelando. Bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe, boa noite. Pessoal, manda aviãozinho aí pra galera, tá? Manda aviãozinho pra galera, só apertar aí, ó, o aviãozinho aí embaixo, igual eu tô fazendo, e larga o dedo aí convidando todo mundo que você quiser que saiba um pouco mais e de graça sobre o que é vendas tipo startup, como é que funciona os processos, o pensamento, a visão de vendas de uma Apple da vida, de um Facebook, de uma Tesla, uma empresa Tesla, como o Elon Musk, enfim, hoje vamos falar sobre isso. Sem mais delongas, já mandei o aviãozinho, já fizemos aqui cenas anteriores, o que falamos nas últimas semanas, e agora vamos falar propriamente dito sobre vendas tipo startup. Bom, eu já fiz uma pequena introdução aqui e o primeiro tópico é sobre todo mundo vende. O primeiro tópico é todo mundo vende. Você está procurando emprego, você vai uma entrevista, você vai ter que se vender. Você vai ter que convencer quem está do outro lado da mesa de que você é algo bom a ser adquirido. Tanto que um dos termos que as empresas de RH, os setores de RH usam é aquisição de talentos. A empresa está adquirindo, está comprando um talento, tá? Então, todo mundo vende. Vendas tipo startup, o primeiro tópico, todo mundo vende. Você se vende quando está em uma entrevista de emprego. Quando você quer namorar alguém, você se vende. Quando você quer pedir a mão da moça em casamento, você tem que se vender pro sogro, para a sogra, né? Depois você pode se arrepender a vida toda de ter o sogro e a sogra que você escolheu, mas eu não me arrependo, graças a Deus, ó, sogrão e sogra aqui, beijo no coração, nenhum interesse nessa menção a vocês sabem muito bem o que eu estou falando, mas amo vocês. Mas tem gente que se arrepende de ter se vendido muito bem para o sogro e para a sogra. Mas você vende você mesmo, você se vende para o sogro, para a sogra, você se vende para o entrevistador de um emprego, você se vende na internet, todo mundo está se vendendo na internet. Boa noite, Cláudia, bem-vinda, você é empreendedora demais. Então todo mundo se vende. Cláudia que está aqui é uma vendedora nata, uma vendedora de vários tipos de segmento, produtos diferentes. Então todo mundo vende, você tem que entender isso. Você tem que entender que, independente de você abrir um negócio ou não, você vende. Depois que você entra numa empresa, se você pensa na CLT, pensa
na contratação, PJ, seja o que for, MEI, depois que você entra, você tem que vender-se para todo o time, toda a equipe, todos os pares que você tem ali, para o seu chefe. Todo dia você tem que se vender, todo dia você tem que ser obrigado a mostrar que vale a pena continuar naquela empresa, vale a pena te manterem naquela empresa, vale a pena te dar uma promoção, vale a pena te dar atenção, vale a pena te dar oportunidade, vale a pena botar você num cargo maior. Você está se vendendo, tá? E em outras esferas você também se vende, né? Você que está numa faculdade, você que é um professor, você que é um mentor, você que instrui pessoas, você está vendendo o seu conteúdo para outras pessoas. Você está vendendo o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência. E você quer que as pessoas comprem isso de você, mesmo que não tenha valor monetário. Mas compre a ideia, guarde a ideia, assuma aquilo que você está falando, se aproprie daquilo que você está apresentando. Então você se vende. Eu, para falar com vocês hoje, para falar com vocês agora, eu tive que antes, de começar a live, tomar um banho, preparar o cabelo, dar um jeitinho na barba, limpar o óculos, trocar a camisa, acender as luzes da sala. E eu estou fazendo na sala porque o escritório tem estado muito quente, o barulho do ar-condicionado instalado seria muito alto, então é melhor ficar na sala, que é mais agradável para mim, pelo menos, né? E aí você pode ficar mais agradado aí de tabela, mais feliz de tabela. Mas eu estou me vendendo aqui, eu estou vendendo uma imagem, estou vendendo um conteúdo, eu estou me apresentando para você, estou querendo contribuir na sua vida, mesmo sendo de graça, eu quero que você compre a minha ideia, porque as experiências que eu tive de criação de startup, de ter startup minha avaliada em milhões de reais, de ter projetos meus aprovados, de ter planos de negócios aprovados, de ter investimentos feitos, as minhas experiências com startups minhas, aprovadas por junta de investidores, aprovadas por junta de empreendedores, as minhas startups, os meus projetos me fazem querer contribuir com o aprendizado que eu tive, contribuir na sua vida. Então eu estou vendendo isso para você, mesmo que seja de graça. Eu estou querendo que você entenda o que eu estou falando, estou querendo que você compre a ideia e que você aplique. Porque eu descobri, aí que está a sacada, que pouca gente faz isso, eu tenho visto pouca gente fazer isso pelo menos, mas a sacada, a questão é que muitos princípios de uma startup podem ser aplicados na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nas suas relações, tá? Então, por exemplo, liderança tipo startup foi o que eu falei há 2 semanas atrás, lançamos uma mentoria, inclusive, fechada, para um grupo fechado, tem gente aqui que faz parte da mentoria, inclusive. Na liderança tipo startup, um pai de família pode aplicar lições de liderança, um professor de escola pode aplicar, um pastor de igreja, um líder de jovens, um líder comunitário, uma mãe de família, pode aplicar sobre as pessoas que têm influência os conceitos de liderança de uma startup. Planejamento tipo startup você pode aplicar no seu orçamento mensal, você pode aplicar nas decisões que você tem que tomar. Quais são as decisões que um pai de família tem que tomar? Orçamento mensal, junto com a esposa, comprar uma casa nova, alugar uma casa nova, comprar um carro, trocar de carro. Se você aplica alguns conceitos de planejamento de startup em decisões que você tem que tomar na sua família, provavelmente você vai ter mais sucesso. Porque são decisões muito racionais, lógicas, mas que precisam de amparo, de condução, tá? Então, assim, vendas tipo startup também podem e devem ser aplicadas em outras áreas da sua vida, não somente para quem está abrindo negócio, não somente para quem é empreendedor, não somente para quem é empresário, tá? E o primeiro tópico foi isso que eu falei, todo mundo vende, né? O Rafael Costa botou aqui, tudo é vendas. Rafael Costa é um exímio vendedor também. Tudo é vendas e todo mundo vende. Então, já que você tem que se vender, seja para um chefe, seja para um cliente, seja para a esposa, para o marido, você tem que se vender, você tem que conquistar a confiança de alguém, isso tudo é vendas, ok? Primeiro tópico, todo mundo vende. Segundo tópico, o que é vendido? Tá? O que pode ser vendido? O que pode ser vendido desde de âmbitos pessoais até âmbitos profissionais, tá? Sendo agora mais empreendedor, nós temos 3 tipos de coisas que podem ser vendidas como empreendedor.
tá? Como empresário, como comerciante. Primeiro, produto. Segundo, serviço. Terceiro, conhecimento. Hoje nós estamos na era do conhecimento. Estamos na era das vendas. Só para você ter uma visão um pouco mais ampla em relação a eras da humanidade, vou te dar aqui em alguns segundos uma visão geral sobre as eras da humanidade no que tange relação de compra e venda, tá? Houve a era em que a terra, o espaço físico, era a principal moeda de troca. Quem tinha mais terra tinha mais dinheiro. Reis brigavam para conquistar mais terras. Pessoas trocavam pedaços de terra entre si e por outras coisas. Um pedaço de terra por um lote de ovelhas, um lote de boi, de vaca. Terra era o objeto principal de negociação. Depois da Revolução Industrial, estou resumindo eras aqui, tá? Muitos séculos de história. Depois da Revolução Industrial, a principal moeda de troca foi as horas, o tempo. Então, primeiro era espaço, depois tempo. Depois do período industrial, da Revolução Industrial, as pessoas começaram a trocar o seu tempo por dinheiro, seu tempo por recursos. A principal moeda não era mais terra, não se brigava de forma geral por terra. Tem aí o MST brigando por terra, mas é pela terra dos outros, é outra história, tá? É um outro assunto, é uma outra live para a gente discutir. Mas hoje, a segunda parte, a segunda etapa, é a troca de horas, tempo por dinheiro. E ainda estamos saindo, ou ainda estamos nessa era, tá? Na era de você trocar 8 horas do seu dia por um salário no final do mês. Trocar 30, 40 anos da sua vida por uma empresa te dar um dinheirinho no final do mês. Pessoas ainda estão trocando o seu tempo, sua vida, por dinheiro. Mas inaugurou-se há poucos anos, começou há poucos anos, a troca, a era do conhecimento. As pessoas trocam hoje dinheiro por conhecimento. Por exemplo, eu estou aqui trocando o meu conhecimento pelo seu tempo. Você não está me pagando por isso, mas eu estou te dando conhecimento. Tem treinamentos meus, cursos, mentorias, em que a pessoa compra e me paga para ter conhecimento que eu adquiri, que eu estudei, que eu testei, que eu validei. Então, estamos entrando numa era de conhecimento. Então, os 3 pontos que podem ser vendidos, trocados, comercializados são produtos, serviços e conhecimento. Hoje estamos nesse tempo, tá? No tempo de produto, serviço e conhecimento, crescendo cada vez mais o conhecimento. Quem sabe fazer bala, faz um curso de bala e vende o curso de bala online, ok? Quem sabe fazer cabelo, faz um treinamento sobre cabelo, vende online esse treinamento, e depois vende presencial, faz um curso presencial, faz um workshop presencial, e esse workshop presencial é a troca de conhecimento por dinheiro, por recurso, tá? Então, produto, serviço e conhecimento é o período em que estamos. Ainda temos, sim, muito fortemente no mundo inteiro a troca de horas por dinheiro, tempo por dinheiro, mas isso está se enfraquecendo cada vez mais, está reduzindo. A pandemia auxiliou nisso, inclusive, porque as pessoas puderam trabalhar de home office e a relação de horas versus trabalho mudou. Gente trabalhando de madrugada, o horário que queria, de manhã acordando mais tarde, salvas as reuniões online, mas fora isso, a pessoa teve um pouco mais de liberdade e experimentou o que é ser dono da sua própria vida, tá? Então, produto, serviço e conhecimento é o que pode ser vendido e comercializado hoje. Tendo falado isso, preciso que você pense um pouco. Preciso que você reflita, fale consigo mesmo. O que você hoje tem para vender? O que você hoje tem para negociar? O que você hoje tem para trocar? Se você quiser, bota aqui nos comentários. Não, eu vendo conhecimento. Não, eu vendo Rinodê. Eu negocio carros. Bota aí um pouquinho.
Bota nos comentários, se você quiser e puder, o que você tem hoje para vender. Não, eu tenho produtos, eu não tenho conhecimento, eu não me acho apto, não me acho apta, mas eu tenho produtos para vender. Pode até botar produto aí, tá? Não vou cobrar nada não. Pode botar produto. Não, eu não tenho produto, não tenho conhecimento, mas eu tenho serviços. Eu vendo serviços, eu sou pintor, não, eu sou especialista em física quântica e eu presto serviços de física quântica. Enfim, bota aí o que você quiser. A Glaucia botou que vende serviços e ideias. Sensacional, maravilhoso. O que você vende aí? Bota pra gente. O que você hoje tem para vender? Produto, serviço ou conhecimento? Tá? Enquanto você escreve, enquanto você toma coragem para fazer isso, nós vamos começar a falar sobre como uma startup vende, que é o nosso tema central hoje. Feita a introdução, te convencendo de que todo mundo vende, te mostrando que produto, serviço, conhecimento é o que é negociado hoje, é o que é vendido hoje, é o que é trocado hoje, tá? A Cláudia disse que vende conhecimento através de produtos. Olha que interessante, muito legal. Vender, por exemplo, não sei se ela está falando sobre livros, mas vender livros é vender também conhecimento, né? Isso é muito legal, muito bacana. Como uma startup vende, afinal de contas? Nós vamos entrar no tema, vou tentar não ser muito longo, tá? Mas teria muita coisa para falar, né? Vendas tipo startup é um caminho longo. Mas eu dividi em duas partes essa fala aqui, tá? Primeiro, como a startup se vende. Porque uma startup é uma empresa nova. Tem a ver com inovação, obrigatoriamente. Muitas vezes tem a ver com tecnologia, tá? Mas, em primeiro lugar, a startup ela se vende. Como é que uma startup se vende para o mercado, já que ela é nova? Como é que ela convence o mercado de que o produto dela é bom? De que ela é uma boa empresa, apesar de ser nova? Apesar de ninguém conhecer ainda? Como é que uma startup se vende para investidores? Como é que uma startup se vende para até funcionários, até colaboradores, por exemplo? Porque uma startup está começando, nem sempre tem muita receita, nem sempre tem muito dinheiro, nem sempre tem muita condição de contratar pessoas. E é comum na startup trazer pessoas voluntárias, que abraçam a ideia, que compram a ideia, que ficam apaixonadas pela ideia. Como é que você vende, como é que uma startup se vende para atrair pessoas para colaborar com ela? Vamos falar sobre isso, como a startup se vende. E segundo, como a maioria das startups vendem produtos. Como a maioria das startups vendem aquilo que elas criam. O produto, o serviço, o conhecimento dela. Tá? Eu vou te falar essas duas coisas agora. Primeiro, como é que uma startup se vende para o mercado, para os investidores? Olha, isso que eu estou trazendo para vocês é ouro em pó, gente. Tá? É ouro em pó. O que eu estou trazendo para vocês é conhecimento de campo, de quem esteve em projetos de startup, de criação de startup, com dezenas de startups criando projetos. Existem empresas chamadas aceleradoras de negócios, existem empresas chamadas incubadoras de negócios, de startups, e eu já tive presente nessas incubadoras, já fui participante, já fui campeão de startups, já sou envolvido com startups, com CEOs e donos de projetos de startups grandes no Brasil, e eu sei o que eu estou te falando. O que eu estou te falando é coisa que nem sempre chega à população de forma geral. É só para quem busca ou para quem realmente paga por isso. Então, preste atenção no que eu vou te falar, anota, guarda, depois pega esse vídeo aqui, vê de novo, que vai ser incrível, tá? Então, primeiro, como é que uma startup se vende para o mercado? Como é que ela se vende para investidores? Como é que ela se vende para a sociedade? Em primeiro lugar, uma startup ela tem que, obrigatoriamente, começar a sua jornada pela detecção de um problema. Então, como é que uma startup ela começa? Ela começa percebendo um problema. Um problema, ok? Depois que ela percebe esse problema, por exemplo, eu conheci uma startup que criou uma tecnologia para alerta de enchente em tempo real. Como assim? Não é meteorologia, não é previsão do tempo, não é nada disso. É perceber que uma rua está tendo um nível de água acima do mínimo.
e a partir daí começar a ter providências. Isso é o quê? É resolver um problema. Vejam aí o que está acontecendo, o que aconteceu em Petrópolis. Ali teve a ver com deslizamento, com outras intempéries, não somente enchente, mas o que mais acomete em termos de quantidade de casos de ocorrências no Brasil inteiro são ruas que enchem. Todo mundo conhece uma rua que enche. Não chega a ser uma catástrofe, não chega a aparecer no Jornal Nacional, mas muitas ruas do Brasil enchem. 1 palmo, 2 palmos, meio metro, 1 metro, muitas ruas. Eu já morei em rua que enchia, eu já morei perto de rua que enchia. Você com certeza conhece uma rua que enche, perto de você, perto de um familiar. Então isso é um problema real do cotidiano do brasileiro principalmente, que tem uma péssima gestão pública, um péssimo tratamento de esgoto e de vias pluviais. Então assim, é muito comum acontecer no Brasil pequenas enchentes ou enchentes de rua. E essa startup, ela criou essa solução. A solução de como detectar isso a tempo de prevenir as pessoas, tirar de casa, tomar providência, chamar bombeiro, fazer tudo isso, porque até hoje não tem algo tão... E parece algo tão óbvio, né? Bota um sensor na rua que isso resolve. Em tese é simples. Mas existem muitas questões envolvidas, tanto técnicas quanto até mesmo burocráticas, né? Burocráticas, porque se vai resolver o problema de uma cidade, logo vai ter um político querendo ter um dedinho nisso para dizer que foi ele que fez. Então, assim, uma startup ela começa necessariamente por perceber um problema. Percebendo esse problema, ela cria uma solução. E isso hoje em dia, queridos, existem empresas que são contratadas por grandes corporações e essa empresa junta empreendedores para criarem soluções para essa empresa, criarem startups para essa empresa, para você ver como é que é o nível hoje de empreendedorismo, etc. Tá? Então, primeiro ponto, antes dela se vender, ela tem que ter o que vender. E ela ter o que vender significa perceber um problema, e um problema que seja latente. Não é um problema, por exemplo, toda vez que eu vou comer torrada, a manteiga cai virada para baixo. Tá, isso é um problema, mas não é um problema latente, não é um problema que afeta a humanidade, isso não interessa, entendeu? Tem que ser um problema latente, um problema, uma dor realmente que influencie negativamente a vida das pessoas, uma dor que afete negativamente a vida das pessoas. Então, tendo detectado o problema, a startup cria a solução, a startup cria o projeto, o produto, o serviço, a inovação, aquilo que vai resolver aquele problema. E existem técnicas e processos para você ter ideia de como resolver o problema. Por exemplo, existe uma técnica, um processo chamado Design Thinking. Design Thinking é um processo de criação de soluções de problema. Pesquisa no Google, Design Thinking, pesquisa no Google e você vai ver que o Design Thinking é um método para você ter ideias para resolver problemas, tá? Descobriu a solução do problema, desenvolveu essa solução, você vai para a validação da solução. Você vai comprovar que essa solução que você criou, ela funciona e que o mercado quer comprar essa solução. Por exemplo, essa empresa, essa startup que mede inundações, é uma empresa que é um negócio, é um business, é um produto, uma tecnologia que não é vendida para pessoas físicas, não é vendido para pessoas comuns, é vendido para prefeituras, para governos, para grandes multinacionais que cuidam, né? Algumas multinacionais têm participação na sociedade de forma social e elas podem comprar e aplicar na sociedade, tá? De forma autônoma, inclusive. Então, depois, para conseguir vender para uma prefeitura, no caso dessa startup, para você conseguir vender a sua ideia, o seu produto que você criou, você tem que passar pela etapa de validação. Repete aí, validação, tá? Validação é comprovar que a sua ideia funciona e também que tem gente interessada
por ela, a ponto de pagar, de fazer parceria, de comprar inclusive todo o projeto, não é comprar o produto, mas comprar a startup inteira. Então tem que passar pelo processo de validação. E esse processo de validação se chama MVP, Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável. Você faz uma versão menor, você faz uma versão mínima, você faz uma versão simples, manual desse projeto, para ver se ele funciona e se alguém se interessa por isso. Se aquilo funcionar e alguém se interessar, está validado. Né? A gente costuma dizer na área de startup o seguinte: se um comprou, 1 milhão compra também. Entende? Se serviu para uma pessoa, esta pessoa que serviu para ela resolver o problema dela, essa solução, essa situação vai servir para mais 1 milhão de pessoas. Então isso se chama validação, tá? Passa pelo MVP. MVP é o método, é a etapa de aprovação, de validação da sua solução. Depois que você validou, lembra que você fez uma versão menor, uma amostra pequena da sua solução completa. Depois que isso foi validado, você faz um protótipo. Fez o protótipo, que já é o primeiro modelo, já é a primeira versão completa da sua solução. Já é o sistema, já é o tênis, já é o pão, já é a camisa, já é aquele primeiro produto que já foi aprovado e validado numa versão manual, feita em casa, feita bem simplesinha. Você criou agora a primeira que pode ser replicada, se chama protótipo. Esse protótipo, quando vai ser vendido, quando esse protótipo vai ser apresentado, você faz o POC. É pouco falado isso, POC. POC se chama Proof of Concept, prova do conceito. Você provou que o conceito funcionou e agora a versão final está sendo vendida e foi validada através de uma prova de conceito. Relaxa que vai piorar daqui para frente, tá? Vai ficar mais embolado. Não desiste não, cara. Fica aí, ok? Feito isso tudo, eu precisava falar disso tudo para vocês chegar no ponto de venda. Depois que eu vi um problema, fiz a solução, validei a solução, criei um protótipo, vendi esse primeiro protótipo através do POC, Proof of Concept. Depois disso tudo, eu tenho a minha inovação pronta. Eu tenho o meu produto completo, criado, validado, aprovado, vendido, prototipado, conceituado, eu tenho ele todo pronto. Agora eu vou vender ele. Agora eu vou vender de fato ele. Vou vender para quem? Para investidores que podem pegar o que eu criei e fazer ele escalonar, crescer. Foi exatamente assim que o Facebook nasceu. O Facebook nasceu numa comunidade de alunos de Harvard, num grupo, Não, é num alojamento de alunos, numa comunidade de alunos. Nasceu ali. Mark Zuckerberg e o Eduardo, que é brasileiro inclusive, os dois fazendo a programação do Facebook. Quando essa programação deu certo e alastrou-se pelos campos da faculdade, viram que aquilo dava dinheiro, que aquilo seria interessante. Aí apresentaram para um investidor. Foi o famoso dia que o Mark Zuckerberg foi para uma reunião de investidores de pijama, porque ele quis provar que não estava nem aí para eles. Quis provar o seguinte: não é eu que preciso de vocês, é vocês que precisam de mim. E a minha solução vai explodir o mundo inteiro. Ele era muito louco, meio esquisito, parece um androide até hoje, mas ele foi a famosa reunião do Mark Zuckerberg com investidores sobre o Facebook. Então, depois que você criou o seu produto, a sua ideia, você vai apresentar para alguém, para investidores, e vai ter que vender. Aí começa a venda. Como é que uma startup vende? Esse é o tema de hoje. Vendas tipo startup. Como é que uma startup se vende? Aqui que está o segredo, cara, o pulo do gato. Antes de tudo, antes de você falar eu quero me vender, você tem que se validar primeiro. Você tem que saber que se o que você é e o que você tem realmente interessa para outras pessoas, ou se você está se enganando. De repente você acha que você é mais do que é, e a maioria das pessoas acha que é menos do que realmente é. Por isso que muitos vivem uma vida muito simplista ou até medíocre.
Porque são pessoas incríveis, mas se escondem debaixo da opinião dos outros. Eu nasci numa família muito humilde, nasci num local muito humilde, então eu não tenho chance na vida. Mentira! Você tem que saber quem você é, o produto que você é, para você poder entender quem você é e poder se vender para quem for necessário. E vender, que eu digo no bom sentido, se apresentar, conquistar o seu espaço, conquistar o seu terreno, conquistar o que você tem para ser conquistado. Então, vendas tipo startup começam em você se entender. Falando no primeiro ponto que eu falei lá em cima, todo mundo se vende, todo mundo tem que se vender, você tem que se conhecer, se validar, se comprovar como um bom serviço, um bom negócio, uma boa pessoa, para poder se apresentar para os outros e se vender. Tá? Então, o processo de uma startup, se você aplicar em você mesmo, funciona. Que louco isso, né, cara? Tu nunca vai ouvir isso. Se você pegar um processo de validação de startup e aplicar em você mesmo, funciona. Os coaches piram com isso que eu estou falando, tá? Porque eles vivem com o mesmo livrinho de regras que as pessoas que nunca viram veem e acham incrível, maravilhoso, mas que nem sempre funciona, a maioria das vezes não dá em nada. Agora, se você for para o campo de batalha, de fato, você falar, eu sei quem eu sou, sei o que eu quero, sei para onde eu vou, se preparar para isso, ou seja, depois que você se entende, você se posiciona desse jeito. Isso é o quê? É um POC, é um Proof of Concept. Cara, eu me vejo como um cara de tecnologia. Cara, viva como um cara de tecnologia. Use tecnologia, mude sua roupa, seu cabelo, sua barba, seus óculos e viva como um cara de tecnologia. Isso é um Proof of Concept. Jackson está falando isso, exatamente. É isso aí, cara. As pessoas não se entendem, se pormenorizam. Se as pessoas se entendessem como uma startup tenta se entender, como uma startup tenta analisar um problema, como uma startup tenta solucionar um problema, as pessoas teriam mais resultados reais e não um monte de conversinha de coach para a vida. Tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, como eu disse, como é que uma startup vende? Primeiro ela se vende, depois ela vende o que ela tem para vender. Ela se vende fazendo esse processo todo que eu te falei. Ok? Análise de problema, criação de solução, validação, protótipo, Proof of Concept e pitch de negócios. O que é o pitch? Pitch é o momento mágico da venda. Pitch é o momento mágico em que o empreendedor está na frente de uma banca de investidores e ele apresenta a sua solução, que já foi validada, já foi comprovada, já foi preparada, conceituada, todo aquele processo já aconteceu e ele vem agora na frente do investidor e faz um pitch. O que é um pitch? Um pitch é um momento de vendas curto e objetivo. Em média, um pitch tem 60 segundos. Por que, Rafael? Por que essa bobeira? Por que não apresenta em 1 hora, em 2 horas, em meia hora? Porque não funciona. Porque em uma hora, qualquer um fala qualquer coisa. Agora, você apresentar a sua solução em 60 segundos, significa que a sua solução é fácil de ser entendida, fácil de ser aplicada e faz sentido. Ok? Eu já fiz vários pitches. 60 segundos, tem pitch de 5 minutos, pitch de 3 minutos, pitch livre, que aí tem tempo à vontade, mas não é bom. Aí é uma questão de bizu, tá? Questão de macete. Se você tem um pitch livre e você demora meia hora, tu tá fora, porque não funciona. Pitch livre é 10 minutos, já é uma eternidade. Tá entendendo? Então assim, pitch, P-I-T-C-H, pitch, também conhecido como pitch de elevador. Porque da onde nasceu esse conceito de pitch? Nasceu em Wall Street, Estados Unidos, onde é o polo, a meca do dinheiro no mundo, onde os investidores de verdade, né? Investidor de verdade que eu digo é de milhão para cima, não é o carinha que bota 10 mil, 20 mil, 100, 50 mil, 200 mil. Tô falando de milhão. Os caras de investimento estão lá. Então, antigamente, a época de Steve Jobs, 20, 30 anos atrás, os caras mais visionários, os garotos mais visionários, eles iam para Wall Street, ficavam na porta dos prédios e sabiam quem eram os investidores, sabiam o rosto do cara, o nome do cara, sabiam os prédios que eles trabalhavam. Então eles ficavam ali na espreita, como quem não quer nada, como se fosse um estagiário, alguém que está ali de bobeira. Quando o investidor entrava no elevador, ele entrava junto. Aí ele tinha em torno de 60 segundos para falar rapidinho com o cara.
Oi fulano, bom dia, tudo bem? Você não me conhece, mas eu sou o Rafael Paixão. Eu tenho aqui um projeto incrível para te apresentar. O projeto se chama Piriri Parará. O Piriri Parará, ele resolve o problema de enchente no Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro tem não sei quantas mil favelas e não sei quantas mil ruas que enchem todo ano, principalmente no mês de janeiro, no alto verão. Mas eu criei uma tecnologia que alerta em tempo real qualquer rua que está enchendo. Tum! Acabou o elevador. Se o cara gostar do que eu vi, ele fala assim, vem comigo para o escritório, vamos conversar. Aí começa a brincadeira. Entendeu o que é um pitch? Um pitch, ele tem 11 elementos. Tem 11 coisas que você tem que falar em 60 segundos. Se o pessoal quiser, se um dia quiser, a gente faz uma live só sobre pitch. Eu ensino a fazer um pitch em 60 segundos. Eu ensino a vender um negócio milionário em 60 segundos. Se quiser, quem quiser bota aí nos comentários, quem quiser chama depois no privado. Eu faço uma live só sobre pitch, ok? E apresento o pitch que eu já fiz. Pitch que eu já fiz, tá? Escrito, mostro aqui, enfim, para vocês não acharem que é historinha minha. Então, o pitch é o momento mágico em que o empreendedor apresenta para o investidor o seu negócio, seja no elevador, ou seja numa bancada, num momento de investimento, numa rodada de negócios. Tá? A rodada de negócio acontece muito pitch, é feita de pitch praticamente, ok? Ó, o Jackson disse que quer e a gente vai começar a preparar. Se mais alguém quiser, a gente faz isso, ok? Glaucia também disse que quer, mas eu não sei se ela vale, porque ela é minha fã também. Então eu não sei se vale. Para ela eu ensino particularmente, pessoalmente. Mas se mais alguém quiser, a gente faz um pitch de elevador. Mas olha só, o pitch é esse momento especial, é esse momento mágico. É o momento em que uma startup se vende. E a Cláudia disse que quer também. Neste momento, a startup apresenta para o investidor, não vou falar todos os 11 pontos, mas os pontos principais são: qual é o problema que a ideia dele resolve? Primeiro, o máximo é isso. Qual é o problema? Apaixone-se pelo problema, estude o problema, viva o problema. Depois, qual é a solução que resolve? Apaixone-se depois pela solução. Terceiro, qual é a visão do mercado sobre isso? Não adianta você ver um problema que ninguém vê e você criar uma solução que ninguém quer. Não adianta nada. Isso não é nada. Entende? Então, num pitch, você tem vários elementos. Os principais são problema, solução, chama-se de valor de mercado ou percepção de mercado. O que o mercado vê sobre isso? O que o mercado acha disso? Como é que você descobre? Pesquisa, irmão, perguntando, vai de porta em porta. Faz pesquisa online, Google, cata informação, pergunta a padaria, mercado, vai para a família, dane-se, pergunta para todo mundo. Aí você tem uma percepção de mercado em relação àquilo. Por exemplo, essa startup que detecta enchente, como é que se faz? Viu o problema, criou a solução e vai nas ruas que enche e fala assim, cara, se eu conseguisse te avisar 1 hora antes, toda vez que começasse a chover e o nível crescesse, tu ia ficar feliz? Pô, cara, é claro, eu já perdi imóvel 3 vezes já. 3 anos eu perdi, todo ano eu perco, cara. Eu não consigo, já aumentei muro, já aumentei tijolinho, botei tijolinho na porta, boto paninho. Pô, se me avisar 1 hora antes, ou se me avisar em tempo real, né? Ou seja, começou a chover, chegou no limite mínimo, pim, apita um alerta, chega um SMS, mostra no meu celular, caraca, eu pagava aí R$10 por mês por isso. Com certeza eu trabalharia com isso, com certeza eu adquiriria isso. Então assim, o pitch tem alguns elementos: problema, solução, percepção de mercado e obviamente para o investidor, ele tem que saber quanto custa desenvolver isso e quanto tempo é o retorno disso. Poxa, vai ser um investimento de R$500 mil, R$1 milhão, R$100 mil, vai ser um investimento dessa magnitude e o payback, ou seja, o tempo de retorno disso é de 2 anos, é de 5 anos, é de 10 anos. Por exemplo, há muitos anos atrás, 10, 15 anos atrás, entraram 2 empresas orientais no Brasil. Uma chamada Jack Motors e outra chamada Chery, ok? As duas investiram exatamente o mesmo valor de marketing, de desenvolvimento de produto no Brasil. As duas investiram em torno de R$500 milhões no Brasil, as duas. Só que a Jack decidiu investir 500 milhões de uma vez só, no primeiro ano. E a Chery decidiu investir os 500 milhões durante 5 anos. Tá? Se você não sabe, a Jack teve muito mais sucesso do que a Chery.
Se você não sabe, a Jaque teve mais sucesso, mais retorno, mais resultado, tanto que hoje ainda é uma das empresas mais bem posicionadas no Brasil, apesar dos carros serem uma porcaria. Eu já tive um, posso dizer, já tive mais de um, inclusive. E a Chery hoje tem bons carros, até melhores do que a Jaque, mas não fez tanto sucesso, e é até um pouco mal vista, mas as pessoas falam só por preconceito, mas não conhecem o carro. Então, o investidor ele precisa enxergar o investimento e o tempo de retorno. O investidor ele precisa enxergar isso, ok? Então, como é que você precisa vender tipo uma startup? Toda vez que você for apresentar algo para alguém, se você é dona de um salão e uma pessoa te perguntar onde fica o seu salão é bom? Esse é o momento do seu pitch. Você tem ali segundos para convencer a pessoa de que o seu salão é o melhor do bairro, de que o seu salão dá bons resultados, de que o seu salão tem o melhor ambiente. Você tem segundos. Se alguém pergunta, cara, você faz o quê? Eu faço isso. E a pessoa fala, poxa, tem uma vaga na minha empresa. Puf, começou o pitch. Você tem segundos para convencer a pessoa de que ela pode indicar você para aquele emprego. Você está entendendo? E falando nesses aspectos. Falar o problema que você resolve, a solução que você é para essa vaga, falando como você vai trazer resultado, em quanto tempo você consegue resolver problemas. Está entendendo isso? Como é que isso se aplica no dia a dia, na vida, nos seus pequenos negócios, ou até na sua vida pessoal? Então, vendas tipo startup envolve essas etapas que eu falei. Assim é desse jeito que uma startup se vende para investidores e para o próprio mercado. Agora, segundo ponto de como uma startup vende. Segundo ponto é como a startup vende os seus produtos. Eu apresentei como a startup se vende para investidores e para o próprio mercado. Agora, como é que a startup vende os seus produtos? Como é que o que ela criou, ela vende para o mercado? Aí entra também uma disruptura, porque a maioria das startups, direta ou indiretamente, tem a ver com tecnologia e trabalham seus produtos através de tecnologia. Mesmo que sejam startups que tenham um movimento chamado O2O. Tem uma dinâmica chamada O2O. O que é O2O? É online to offline, ou seja, do online para o offline. Por exemplo, Uber é O2O. Você descobre ou descobriu o Uber na internet ou no boca a boca. Você entrou na internet, baixou o aplicativo, entrou no site, se inscreveu. Você começou uma relação com o Uber na internet. E quando você pede o carro vem por onde? Pela internet? Não. O carro vem na rua andando. Ou seja, algo que era online virou offline. Algo que começou digital, se materializa, funciona, a entrega do serviço é offline. Tá? E a maioria das empresas é assim. A maioria dos negócios são assim. Inclusive, todos os negócios vão estar no digital, migrar para o digital, mergulhar no mundo digital ou vão morrer. Tá? Isso é inevitável, isso é sine qua non. Hoje, uma das minhas empresas, uma agência de marketing digital, de growth hacking, atende de artista da Rede Globo até empresas de contabilidade no Rio Grande do Sul. Está entendendo a doideira, a magnitude? Atende rede de farmácia até outros projetos missionários, cristãos, né, com objetivo religioso, cristão, etc. Então, assim, as empresas hoje, as startups, elas, mesmo as que nasceram há 20, 30 anos atrás, as mais antigas são Apple, por exemplo, e, enfim, as outras são mais recentes, mas essas empresas já nasceram meio que no ambiente digital e agora são 100% digital. Então, como é que essas empresas vendem seus produtos? Como é que as startups vendem seus produtos? Através do mundo digital. Tá? Mesmo que tenham ações offline, tenham grandes campanhas offline, outdoor, o Uber gosta disso, inclusive fazer mídia impressa, mídia externa, né? Mídia exterior no caso, né? Outdoor, busdoor, etc. Gosta disso, mas a vida dela é digital. Então, antes de tudo, como uma startup vende? Vende digitalmente, vende online. Tá? E independente de ser online ou não, eu separei alguns tópicos de como as startups vendem seus produtos. Primeiro ponto é estratégia. Tá? Se você tem carro, se você é de uma grande metrópole, Rio de Janeiro, São Paulo, tem gente aqui do Piauí, você passando por um sinal qualquer que seja, principalmente no Rio, São Paulo,
vai parar um garoto, vai parar um cara e vai botar uma balinha no seu retrovisor. Vai botar uma balinha, um saquinho de balinha, e em algumas vezes até com uma frase: não quero mais morar com minha sogra, me ajude, né? Tem até essas brincadeiras aqui no Rio, tem isso. Então assim, isso é uma estratégia. O cara poderia apenas bater no vidro e falar: quer bala? Isso é uma coisa. Outra coisa é ele não usar palavra, não perder tempo batendo no vidro, apenas botar um saquinho no retrovisor e correr para o próximo carro. Aí ele consegue otimizar o tempo dele. O que ele faria 5 carros tentando bater no vidro e falar, ele faz 30 carros correndo, bota a balinha em cada um, aí depois corre de novo voltando e pegando. Por quê? Ele juntou as balas num saquinho ou 2 saquinhos, faz uma pontezinha assim, um chapéuzinho, pendura no retrovisor e tem uma frase, e já com preço: R$2, não quero morar mais com minha sogra, me ajude, R$2. E aquela famosa frase que até hoje eu não entendo direito: quem dorme sonha, quem trabalha conquista, né? Um negócio esquisito assim. Aí bota ali, aquilo vende. Isso se chama estratégia. É louco que às vezes você quer vender muito, você quer criar um negócio, você quer mudar de vida, mas o cara que vende bala tem mais estratégia que você. Você não consegue criar uma estratégia. O que é estratégia? Estratégia é um processo que otimiza o seu tempo, que acerta o alvo certo, ou seja, a pessoa que você quer, que você sabe que compraria, a gente chama de lead ou de persona, é o tipo de pessoa que compraria o seu produto. Você não para pensar. Deixa eu beber uma água aqui, só um minuto. Você não para pensar em estratégias. Sem estratégia, você gasta mais força, mais energia, mais dinheiro e tem menos resultado. Então, o primeiro ponto que uma startup pensa para vender os seus produtos, serviços, conhecimento, tecnologia, inovação, é estratégia. Startup não sai de casa sem estratégia. Startup não bota um produto para fora sem estratégia. Não existe aleatoriedade, acaso. Existe estratégia. Então, vender tipo startup, em primeiro lugar, tem obrigatoriamente que ter estratégia. Pensa no garoto que vende bala no sinal, aquilo é estratégia. Descubra a sua, cria a sua, aprenda estratégia, estude estratégia, pergunte para quem sabe e você vai criar uma boa para você. Mas sem estratégia não faz nada, você vai gastar dinheiro e tempo. Segundo ponto, como a startup vende seus produtos e serviços? Vende com automação. O que é automação? Não é robô, não. Ou pelo menos na maioria dos casos não é. Automação é como automatizar o meu processo de vendas. Como tornar isso automático. Por exemplo, internet tem um negócio chamado anúncios online ou mídia paga. Google, você pode pagar o Google para ele achar as pessoas certas e apresentar o seu produto, seu serviço, sua empresa. Facebook também, Twitter também, LinkedIn também, TikTok também, todos eles têm o que se chama de ads, ads, Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads e por aí vai. Todos eles têm o ads. Ads é a plataforma de venda desses canais, é a plataforma de vendas dessas marcas. Através dessas plataformas de vendas você consegue automatizar a sua venda. Ou seja, você senta um dia no computador, estuda Google Ads, ou contrata alguém que estude, que saiba de Google Ads, ou contrata uma agência, um especialista, enfim. Esse cara vai sentar no computador, vai estudar o seu produto primeiro e vai falar: esse produto aqui é para homens de 40 anos de idade que moram em São Paulo e que gostam de iate. Aí ele vai jogar isso no Google Ads, vai programar isso no Google Ads. Google, eu quero que você apresente o meu produto para homens que têm 40 anos de idade, que moram em São Paulo e que gostam de iate. Aí o Google vai apresentar o seu produto só para essas pessoas. Quando essas pessoas receberem um anúncio ou forem impactadas com o anúncio, ele vai clicar nesse produto, nessa oferta, nesse anúncio. Clicou, vai jogar ele para um site, para um blog, para um WhatsApp, vai jogar ele para algum lugar. Desse lugar, chega até você. Isso se chama automação. Você acha que o Uber tem uma pessoa
recebendo todos os cadastros, lendo cadastro por cadastro e aprovando cadastro por cadastro. Não. É todo um processo automático. Todas as grandes empresas trabalham assim. Então, primeiro ponto é estratégia, segundo é automação. Você quer vender tipo uma startup? Estude automação de vendas, automação de anúncios. Como eu disse para você, eu não vou esgotar todos os temas aqui, não tem como. Eu já estourei até meu tempo hoje. Mas eu preciso pelo menos te apontar para o lugar certo. Te dizer o que você tem que estudar, o que você tem que descobrir. Tá? Então, startup, ela vende seus produtos e serviços dessa forma. Primeiro, com estratégia. Segundo, com automação. Terceiro, com processo de vendas. Hoje eu fechei um contrato à tarde com uma pessoa do outro lado do país, uma empresa grande do outro lado do país. E a gente conversando, eu falei, cara, como é que é o seu time de inside sales? De vendas internas? Aí os sócios olharam um para o outro e falaram, não, a gente não tem. Uma empresa grande não tem uma equipe de vendas interna, ou seja, todos os contatos que vêm da internet, que vêm das indicações, que vêm das propagandas, que vêm do trabalho de marca, né, de prospecção, vai para a empresa e não tem uma equipe de vendas. Quem fecha os negócios são os próprios donos. Eu já torci o nariz e falei, cara, é difícil. Tanto que eu ofereci para eles um projeto para aumentar os clientes deles, e eles falaram, não, a gente não quer aumentar cliente. A gente não quer cliente, não. A gente não quer cliente, a gente não dá. Se você mandar para a gente cliente, a gente vai fechar a empresa, vai quebrar. Porque a gente não... Você está entendendo? É um problema bom, né? Pelo menos. É um problema interessante, né? Porque a empresa já tem muito cliente, mas quer aumentar, obviamente, mas não está preparada para isso. Então tem que ter o que? Processo de vendas. Se você não tem processo de vendas, você vai se enrolar. Porque eu vou te dizer uma coisa muito louca. Anota o que eu estou te dizendo. Cliente está sobrando. Opa, voltou. Beleza, deu uma travada aqui, voltou. Cliente está cheio, cliente está lotado aí. Tem um monte de cliente no mercado, cara. Para todo tipo de serviço tem um cliente. Para todo tipo de produto tem um cliente. A questão é como você vai, qual é a estratégia que você vai criar para alcançar esses clientes. Como você vai automatizar a entrada do cliente na empresa e depois que ele descobrir que a sua empresa existe, que você tem a solução que ele precisa, qual é o processo de fechar o contrato com ele, de vender o produto para ele, de atender o seu cliente. Qual é o processo para isso? Então, startup, ela pensa vendas com estratégia, automação, processo, e eu vou acelerar aqui por causa do tempo. Depois de processo, argumentação. Beleza, a internet trouxe o cara para frente da sua mesa, botou o cliente na sua frente, você vai falar o que com ele? Você sabe o que vai falar? Vai ficar falando, não, meu produto é bom, meu produto é baratinho, compra por favor. É isso? Você vai falar, não, o produto do concorrente é uma porcaria, o meu é melhor. É isso? Você tem que ter um argumento de vendas. Hoje a gente chama de copywriting, ou seja, um texto, um argumento que convença o cara de fechar, que convença a pessoa de fechar, sem contar mentiras, historinha, mirabolância, nada disso. Apenas ter um copy que faça ele. É chamado também de storytelling. Você pode ter um copyright ou um storytelling, que são técnicas de argumentação diferentes, mas que no fim servem para tocar e persuadir a pessoa. Por último, não menos importante, após você trabalhar estratégia, automação, processo, argumentação, por último, fechou o contrato com o cliente, vendeu o produto para o cliente, atendeu no seu salão, converteu ele em cliente, transformou alguém interessado em cliente, aí vem o que se chama de over delivery. Isso significa entregar mais do que foi prometido. Quando você pede algo em um restaurante e vem pelo iFood, o iFood te entrega, chega aquela caixinha, chega o pacote, e dentro do pacote tem o seu pedido e mais uma balinha, e mais uma sobremesa que você não pediu, e mais uma goiabada. Isso se chama over delivery. É receber mais do que foi solicitado. Na pandemia aconteceu muito isso. As empresas de comida faziam muito isso, faziam até cartinha. Obrigado por ajudar os pequenos comércios.
toma aqui uma balinha de gratidão, tal, ó, toma uma coquinha a mais para você. Isso se chama over delivery, surpreende o cliente. Isso é uma técnica que faz parte do processo de vendas para encantar o cliente e deixá-lo mais apaixonado pela sua marca. Over delivery. E também, por último, aplicar técnicas de vendas casadas, que é chamado de downsell, upsell ou cross-sell, tá? Toda startup, ela apresenta, de algum modo, uma venda cruzada, uma venda casada, tá? O que é isso? Você, por exemplo, pediu um Uber, ou um 99, né? Aquele aplicativo 99, táxis, carros, etc. E quando você pede o aplicativo, depois chega para você um SMS dizendo assim: parabéns, você ganhou um voucher para um desconto de 50% para um upgrade no próximo pedido. Ou seja, ele está vendendo para você que já comprou algo para você comprar de novo. Isso é um cross-sell ou um downsell. Qual é a diferença? Upsell é quando você vende um produto e depois oferece um mais caro. É upsell. Tem o cross-sell, que é quando você vende um produto e apresenta um outro que complemente. Foi no McDonald's, comprou o lanche, gostaria de levar mais batata por R$1? Isso é cross-sell. Cross-sell. O cross-sell do McDonald's é o que mais dá certo no planeta. Faz parte de uma fatia considerável do seu faturamento. Porque muita gente compra uma batata a mais, uma casquinha a mais, só porque foi oferecido na hora do fechamento ali no caixa. Se chama cross-sell. Downsell é quando você vende um produto, um serviço, fecha com esse cliente e oferece algo menor. O cara comprou um sofá na loja e o vendedor fala assim: cara, se você, o sofá foi R$2.000, R$3.000, R$5.000 o sofá. Cara, por mais R$20 você leva a almofada. Aquela almofada ali que está no mostruário, perfeita, cada almofada R$20. Aí o cara: ué, já gastei 5.000, me dá mais 5 almofadas aí, mais 100, mais 100 conto. Isso se chama downsell. Você fez o cara botar mais dinheiro na empresa, quase que sem sentir. Aí você fala: pô, mas aí é fácil, né? Não, não é fácil não. Imagina se o cara fosse só comprar almofada. Será que ele gastaria R$100 com almofada? Mas já que ele comprou um sofá, é mais fácil ele comprar a almofada. É como se fosse uma outra pessoa, um outro cliente que está comprando a almofada. Então eu fiz duas vendas. Tá entendendo? Isso é downsell. É assim que startups vendem. Mesmo digitalmente, mesmo tecnologicamente, elas vendem desta forma. É a mesma coisa. E você pode aplicar isso offline, você pode aplicar isso nos negócios terrenos, digamos assim, materiais. Você pode aplicar isso, inclusive, quando você se vende. Você vai entrar numa empresa, o cargo é para designer. Você fala assim: cara, eu também faço edição de vídeo. É só, o salário é o quê? 5.000? Cara, se pagar mais 500, eu faço edição de vídeo para você. Aí o contratante: putz, caraca, tu resolveu o problema, irmão. Eu ia pagar mais 2.000 para um editor, eu pago mais 500 para você. Isso se chama o quê? Downsell. O cara, você se vendeu. Você conseguiu agregar um produto. Hoje eu fechei um contrato desse jeito. Fechei um contrato, o cara fechou o contrato e eu ofereci uma mentoria minha, baratinha. A mentoria muito mais barata que o contrato. Aí ele falou: não, legal, inclusive, vê para minha equipe aí umas 10 mentorias. Faz um pacote para mim, eu vou fechar as 10 mentorias. Isso dá um céu, entendeu? Então assim, startup vende desse jeito. Startup vende com estratégia, com automação, com processo, com argumentação, com over delivery e com vendas casadas. Não se engane, sempre tem vendas casadas. Último tópico da nossa live, tá? Se você aguentar mais um minuto. Último tópico são princípios, ok? Eu não posso deixar de terminar uma live sem aplicar princípios. Primeiro princípio é da honestidade. Vendedor é conhecido como mentiroso. Vendedor é conhecido como enrolão. E lá vem o vendedor, e meu Deus do céu, lá vem aquele cara chato. Aquele cara conta história, fala que o produto dele vai mudar a minha empresa, lá. Meu irmão, não seja assim. Não caia na tentação de inventar história. Fale a verdade, seja honesto. Inclusive a honestidade pode fazer você abrir outras portas, tá? Porque se você deixar claro até onde seu produto resolve,
até onde ele vai, e deixa claro que não, isso aqui eu não faço, meu produto não faz, ou por incapacidade técnica, ele não foi feito para isso, ou por princípios. Olha, eu não atendo, eu não faço esse tipo de serviço desta forma, porque para mim, eu não acredito, não funciona para mim. Entende? Então, princípios na venda são importantes. O princípio da honestidade, o princípio da entregabilidade. O que é entregabilidade? O princípio da entregabilidade é, cara, só promete o que dá para cumprir, só vende o que dá para entregar, só diz o que dá para ser feito, só convida a quem dá para receber. Então, princípios de venda são tão importantes quanto as técnicas de venda. Se você tem que ter o princípio da honestidade e o princípio da entregabilidade. São os principais pontos que criaram uma má fama nos vendedores. Tem muitos princípios, eu poderia falar de muitos princípios de venda, mas eu queria falar, me abster, me conter nesses dois princípios, o da honestidade e o da entregabilidade. Infelizmente, eu conheço também vendedores, mentores inclusive, que mentem, consultores que mentem. A internet está cheia de mentirosos. Você vê garotada dizendo que ganha 1 milhão vendendo online, 2 milhões, 500 mil. Eu conheço gente que vende muito online pessoalmente. Eu já ganhei muito dinheiro online, já fiz muita gente ganhar dinheiro online. Mas eu também sei, por eu saber o lado certo, eu sei quando estão mentindo, porque existem muitos indícios de princípios de entregabilidade. O cara está falando uma coisa que não funciona e não existe. Então a internet está cheio. Só que como a internet criou uma nova casta de pessoas, digamos assim, a internet criou pessoas que não têm nada, não são nada, não vendem nada, não tem nenhum produto real, mas elas criaram a ideia na cabeça delas que elas ensinam as outras pessoas a vender online. Tá entendendo? Elas não são nada, não têm nada, não foram nada, mas elas começaram a ensinar a vender online, aí ganharam dinheiro vendendo online. Mas elas mesmo não têm nada, não são nada, não tem produto nenhum, não tem história nenhuma, não tem nada real para vender, não tem um projeto, não tem um propósito, não tem um produto, não tem um serviço, não tem um conhecimento, não, só ensinam a vender na internet. E esses que ensinam a vender na internet sem ter background nenhum, a maioria mente. Eu sei do que eu estou falando, eu estou no meio dos caras que criam cursos, sou amigo de muitos deles. E eu posso te dizer, tem cursos que disponibilizam pastas no Google Drive, pastas em drives virtuais, com provas de faturamento editáveis, para você botar o seu nome, o quanto você diz que faturou, gráfico crescente, para você usar no seu produto, na sua divulgação, para as pessoas acharem que você está vendendo muito. E é mentira. Então, vender sem princípios é um erro absurdo, é um crime, é um pecado. Não caia nesse erro, não caia nessa tentação de dizer que é mais do que é, de dizer que faz mais do que faz, de prometer o que não tem como cumprir, de dizer que vai entregar o que não dá para entregar. Tenha princípios na venda. E para finalizar, última palavra, eu quero citar um texto milenar, trazendo o contraponto do que eu disse agora, né? Muitos mentirosos, vendedores, salafrários, etc. Infelizmente, o vendedor já tem um certo ranço, um certo estigma de mentiroso, de chato. Mas a venda em si, vender algo, é algo maravilhoso. Vender algo é algo muito bom. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Existe um texto milenar que está escrito em Provérbios na Bíblia, que diz o seguinte: bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Por que isso? Presta atenção, rapidinho, concentra em mim aqui 1 minuto, tá? Concentra em mim, para o que você está fazendo e concentra em mim. Não divide a sua atenção com o Big Brother, com essas bobeiras não, foca em mim aqui. Naquela época em que esse texto foi escrito, os vendedores, eles iam de cidade em cidade, e não eram vendedores específicos de um produto.
Eles iam com uma carroça, com uma caravana às vezes, várias carroças. Vendedores eram pessoas ricas, inclusive. Vendedores eram ricos, eram muito bem vistos, muito queridos. E muitos andavam até com caravanas de produtos. E vários produtos. Tecidos, remédios, iguarias, comidas. Mais anteriormente, escravos também. Foi assim que José do Egito foi vendido por uma tribo de vendedores para Potifar no Egito. José virou um produto de um vendedor, mas era lícito, era um produto, era possível naquela época, tá? Enfim, legal não era, mas era o que era. Então, naquela época, os vendedores, eles iam de cidade em cidade. Imagina você numa cidade que não tem farmácia, que não tem açougue, que não tem boticário, que não tem pernambucanas. Imagina você numa cidade que não tem shopping. E naquela época existiam cidades mais voltadas ao comércio e cidades menos voltadas ao comércio. As cidades eram segmentadas, digamos assim. Então imagina uma cidade que era voltada para a pesca. A única coisa que tinha era peixe na cidade, não tinha mais nada. Não tinha loja de tecido, não tinha farmácia, não tinha nada disso que eu falei. Quando chegava um vendedor, periodicamente, sistematicamente chegavam vendedores, uma vez por semana, uma vez por mês, chegavam vendedores. Quando o vendedor chegava era uma festa. Porque o vendedor trazia o remédio para a filha, o vendedor trazia a carne seca, né? O charque, trazia a carne seca para fazer um prato diferente, trazia tecidos, trazia peças, né? Para equipamentos, peças para carroça, para casa, cimento. Então era uma alegria quando o vendedor chegava. Por quê? O vendedor solucionava problemas reais do dia a dia. Então, preste atenção, pega aqui em mim, ó. Se você tem um produto que vai resolver problemas reais das pessoas, cara, você é abençoado. Não se veja como menor. Hoje em dia também, o vendedor, além de ter o estigma de mentiroso, enrolão, chato, também tem o estigma de que qualquer um é vendedor. Não tem nada para fazer, vira vendedor. Não, vendedor é uma profissão honrada, abençoada, desde que tenha princípios. Está entendendo isso? Então, se você vende algo que vai abençoar pessoas, vai ajudar pessoas, naquela época era remédio, era comida, era tecido para fazer roupa, era peças, ferramentas para construir uma casinha, para construir uma carroça. Naquela época era aquilo. Hoje em dia, o ser humano tem outras necessidades. Se você é uma pessoa dotada de capacidade de aconselhamento, cara, tem um monte de gente querendo ser aconselhado, precisando ser aconselhado. Vende isso, porque a sua profissão é o seu ganha-pão também. Fazer de graça, você vai morrer de fome e o outro vai ficar feliz. Só isso. Se você tem um produto bom que vai resolver um problema de alguém, tem orgulho em vender isso, tem alegria em vender isso, venda, promova, divulgue. Está entendendo? Veja com os olhos de solução de problemas. E uma startup, por mais interessante que pareça, o motivo de existir uma startup é resolver um problema. É por isso que as startups hoje fazem muito mais sucesso do que empresas comuns. Porque uma empresa comum só visa lucro. Eu vou abrir uma lanchonete porque está dando dinheiro, hambúrguer está dando dinheiro. Você é só mais um. Você não está resolvendo problema nenhum. Você só quer ganhar mais dinheiro, só isso. Beleza, você pode ganhar ou não, tanto faz, não faz. Só que a sua vida não vai fazer diferença. O seu negócio não vai fazer diferença para ninguém. Você abrir e fechar não muda nada. Agora, se você soluciona um problema, você faz diferença. Se você soluciona um problema, você, cara, é importante. Se você soluciona um problema, você é abençoado. Porque esse texto está escrito desta forma: bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Então, se você está vendendo solução, existe bênção na sua cabeça. Existe bênção sobre a sua vida. Existe um favor divino sobre você. Existe uma mão invisível que te empurra para frente, que sustenta nos momentos difíceis, que te diz assim, cara, não deu certo hoje, mas amanhã vai dar certo. Não desiste, você vai solucionar problemas. Cara, o que você tem, eu quero usar o que você tem para ajudar pessoas, porque Deus não vai usar poste, nem cachorro, nem árvore. Deus vai usar pessoas. Então, se você tem algo bom para oferecer e você tem convicção de que é bom, não desista por causa das situações momentâneas. Não esmoreça porque está difícil hoje. Ou você acha que aqueles vendedores
daquela época que iam com carroça de cidade, não passavam dificuldade. Caraca, eu não vou naquela cidade não. Toda vez que eu vou lá dá problema. Toda vez que eu vou lá minha carroça quebra. Toda vez que eu vou lá um cavalo fica doente. Imagina se ele pensasse assim. Mas sabe o que ele pensava? Meu irmão, eu tenho que chegar lá porque eu estou com o remédio da Dona Maria. Eu tenho que chegar lá porque eu tenho o remédio da Dona Maria e ela está, desde a minha última visita, 2 meses atrás, esperando esse remédio. Eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá. Senão a filha dela vai ter dificuldade. Eu tenho que chegar lá com a ferramenta do seu João. Seu João está 2 meses querendo consertar a casa dele e não consegue porque não tem essa ferramenta. E eu trouxe para ele, eu tenho que chegar lá. Então tenha a visão de solução de problemas. Se você tem um produto, se você tem um serviço, ou se você tem um conhecimento que vai ajudar pessoas, e você tem princípios, ou seja, você não mente, você não enrola, você não difama outros para vender o seu, né? O outro não presta, compra o meu. Se você não faz isso, você tem bênção sobre a sua cabeça. Então eu finalizo deixando essa palavra para você, esse princípio para você. Vida sem princípios é uma vida sem propósito. Então viva a sua venda, viva o seu negócio com princípios, tá bom?